Eu acredito que as modalidades de ensino digital e híbrida, né, aquela que mescla o digital com o presencial, elas trazem desafios importantes para a aprendizagem, né? Mas porque elas trabalham com uma outra dimensão de tempo, espaço e de recursos. E é interessante notar que a gente está imerso numa cultura audiovisual digital, só que às vezes a gente se esquece que a gente pode fazer isso também para aprender. Então, acho que a primeira dica é que o aluno entre na plataforma e detalhe, esmiúce, busque todos os recursos que estão disponíveis para ele. Porque essas plataformas, de modo geral, elas foram planejadas para atender aquele aluno que prefere ler, aquele que é mais audiovisual, aquele que prefere escutar o áudio, aquele que gosta mais de interagir no momento da aula, o outro que gosta de interagir depois, enfim. É a gente entender como a gente prefere estudar, porque aquilo foi feito, na verdade, para nos facilitar a vida. Porque o ensino à distância, de um certo modo, ele foi planejado pensando naquele aluno que não teria condições e acesso de ir na faculdade, de ir até a escola. Imagina a dimensão do Brasil com as pessoas que moram em lugares que às vezes não têm acesso. E a partir daí, essa tecnologia foi melhorando os processos, os estudos, as pedagogias, né? Então a gente começou a perceber que mesmo a gente que mora numa grande cidade, e principalmente por morar numa grande cidade, às vezes cheia de trânsito, cheia de trabalho, com cargas horárias pesadas, a gente pode mesclar esse ensino ao nosso ensino tradicional, né? Então, a minha segunda dica, além de conhecer bem a plataforma, é ver quais são os seus horários, as suas preferências. Que horas que você estuda melhor? Porque às vezes a aula está sendo transmitida no momento em que não é o melhor momento para você. Então, olha que liberdade que a plataforma te dá de você poder fazer aquele curso, assistir aquela aula, debater aquele tema durante um certo período de tempo. Por isso que eu digo que ela redimensiona os nossos espaços e tempos. E como acontece com quase tudo na vida, a gente não tem coisas que são 100% excelentes ou 100% ruins, né? Cabe a gente descobrir o melhor daquele momento e daquela possibilidade. A pandemia fez com que a gente tivesse que virar essa chave muito rapidamente e de um jeito meio que definitivo nesse semestre, mas ela está apontando para a gente outros caminhos. E pensando num profissional de comunicação, é muito interessante para o mercado você ter uma experiência nesse uso de plataformas, né? Porque o que tem por trás delas são tecnologias de informação e de comunicação que estão sendo aplicadas para um dado objetivo, que nesse caso é a aprendizagem, né? Então pense um pouquinho também na sua carreira, o quanto você trabalhar em ambientes desse tipo podem ser úteis lá na frente em algum projeto que você possa vir a fazer no seu mercado de trabalho. Isso aconteceu comigo há uns 15, 20 anos atrás, desde a primeira plataforma que eu trabalhei. E foi muito legal ter feito essas primeiras experiências, elas agregaram muito na minha vida. Apesar de achar interessante esses modelos e de trabalhar com isso já há um bom tempo, de estudar isso, de pesquisar isso academicamente, eu sei que ele não serve para todo mundo e não serve para todos os tipos de curso. Por isso que é interessante a gente conhecer para saber em qual medida ele nos serve, né? E um dos aspectos dos quais as pessoas mais reclamam é a falta de interatividade entre alunos, entre aluno e professor, quando na verdade talvez seja um jeito de você se acostumar a esse novo modelo. Por quê? Porque eu posso gravar a aula, assistir quantas vezes eu quiser, eu tenho alguns recursos que eu consigo conversar com todos ou particular, né? Eu posso ter muitas vezes a comunicação até com o meu smartphone. Então, as plataformas foram planejadas para isso, né? Então, a gente tem que levar em conta que é um ambiente onde a centralidade está no usuário, né? E não na instituição. Em especial, como eu estou falando nesse momento para os meus queridos alunos, né, e para a comunidade fã, eu acho que vale a pena contar essa curiosidade. A plataforma Canvas, ela nasceu da ideia de dois alunos americanos que estavam usando, acho que há mais ou menos uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, não me recordo exatamente a data, uma plataforma de ensino à distância e acharam que ela estava assim, chata, ruim de caminhar, que não estava na intenção do usuário. E aí, a partir de um trabalho de conclusão de curso, eles propuseram o Canvas, basicamente orientado para o uso
dos professores e dos alunos. Ela não foi pensada para atender o fluxo acadêmico, apesar de atender também hoje em dia, né? Mas ela foi desenhada para ser como se fosse a sua mesa de trabalho, o lugar em que você pega um recurso e usa, você grava, você faz, você fala. Então, isso é um aspecto muito interessante, né? Ela foi um projeto experimental feito por alunos, desenvolvido por eles e que depois hoje ganhou a dimensão internacional que tem, usada pelas maiores faculdades norte-americanas. Então, em resumo, todos os recursos que a plataforma disponibiliza, que a metodologia ativa disponibiliza, eles são para, na verdade, você simular aquela presença em sala de aula, tendo o adicional que você consegue voltar, você consegue gravar de novo, você consegue elaborar melhor uma questão do que naquele momento que você estaria em sala de aula. Mas em nenhum momento eu defendo o final da sala de aula. Imagina, lá onde tudo acontece, né? Lá a experiência também é muito rica. Eu só acho que a gente tem que talvez pensar que em novos momentos eu tenho outras possibilidades. E é isso que está acontecendo. A gente teve um momento que talvez todos perdessem o seu ano letivo, né? Em escolas, faculdades, em todos os níveis, e que de repente o digital trouxe esse apoio para que a coisa continuasse e que para também as pessoas não esfriassem os seus temas dentro da cabeça. Por isso, como tudo, usar com parcimônia e na intenção dos seus interesses e das suas aptidões. Na verdade, assim, quando a gente se organiza na vida, não importa se é para uma plataforma EAD, para qualquer coisa que a gente faça, né? A gente talvez consegue estabelecer metas e trabalhando todo dia em função delas, porque aquelas metas são boas pra gente. Se a gente só vai vivendo meio que a esmo e deixa a vida nos levar, né, como diz a música, talvez depois de um tempo você vai falar assim, puxa, passou tanto tempo e eu não fiz nada, né? Então, acho que o fato de você, de repente, passar por um tempo em que você tem que se planejar para ter aulas numa modalidade remota, é um exercício interessante para a sua vida como um todo, não só para a sua vida acadêmica, né? Mas é assim, você parar para pensar no que você quer fazer, por que você está lá e como você vai conseguir chegar nos objetivos que cada um vai traçar. Cada um traça o seu, não tem objetivos que estão prontos no manual. A gente, na verdade, tem que pensar o que a gente quer fazer da nossa vida acadêmica, da nossa vida profissional e ir colocando um passinho depois do outro. Nesse sentido é que eu falei que o ensino remoto ele traz novas possibilidades de tempo, espaço e de uso de recursos para a gente. Porque às vezes uma pessoa que mora lá longe e vai para a faculdade, demora quase 2 horas para ir, 2 horas para voltar, ela tem 4 horas, digamos, sobrando para poder fazer alguma coisa. Essa coisa pode ser o curso da faculdade, pode ser um curso de inglês, pode ser, às vezes, dormir melhor para conseguir estudar melhor. Ou seja, essa organização, ela requer um certo planejamento, né? A disciplina, no bom sentido da palavra disciplina, né? E a disciplina, ela nos dá liberdade. Quando a gente consegue organizar nossa vida de um jeito que não seja uma camisa de força, evidentemente, com flexibilidade, mas na qual eu consigo acomodar as coisas que são do meu interesse, eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para viver, eu tenho tempo para fazer tudo que é do meu interesse, né? E tudo que colabora para a minha vida e para as pessoas que estão comigo. Isso é muito legal. Então, de um jeito prático, faz o seguinte, pensa no prazo de 1 ano para a gente começar a ter esse planejamento. Entre agosto de 2020 e agosto de 2021. O que você precisa melhorar na sua vida pessoal? O que você precisa melhorar em termos de aprendizagem, né? Que coisas que você tem que fazer, cursos, trabalhos, enfim. Faz um planinho de 1 ano, né? Batiza isso de algum modo que vai ser animado para você, que vai ser feliz para você, que vai ser interessante para você. Por exemplo, 1 ano para eu ser mais feliz, 1 ano para eu ser mais produtivo, 1 ano para eu ser mais saudável. Começa a organizar a tua vida a partir disso, né? E aí coloca dentro desse escopo, que é um pouco maior do que simplesmente ir assistir aula, como é que você vai estudar. E se organiza, por exemplo, quais são os dias e horários da semana em que eu vou fazer as aulas, que dia que eu vou deixar para ler uma referência, quais os momentos que eu vou fazer os trabalhos e assim por diante. Isso vale não só para o digital,
mas para sua vida, para sempre, né? E você pode ir trabalhando isso em períodos de 6 meses, de 1 ano, de 5 anos, de 3 anos, mas começa com 1 ano, que eu acho que é uma boa medida. Tanto a instituição como os professores, eles estão trabalhando para pensar em ensino remoto, ensino à distância. Já faz bastante tempo que a gente tem tido essas discussões sobre metodologias, entrar nas plataformas para fazer pequenos acertos e melhorias. Aí o que acontece? Chega a pandemia, não dava mais tempo para pensar no futuro, a gente teve que migrar isso de uma hora para outra, né? Mas a plataforma estava pronta, os processos estavam prontos e eu queria exatamente aqui fazer uma menção honrosa aos professores. Eles trabalharam muito para que vocês pudessem ter aula, muito. Eu diria que em média um professor trabalhou 3 vezes mais do que ele trabalharia para dar uma aula presencial. Por quê? Porque ele tinha todo o modelo planejado para um momento, por um estilo de aula, por uma outra relação tempo-espaço e que depois foi para dentro da plataforma. E os alunos com problemas, às vezes de acesso, querendo conversar. Então, assim, um muito obrigado a todos os professores e eu acho que a gente merece, porque o professor, de modo geral, ele está preocupado ali com o ensino, com o aluno, com a relação que ele já tem estabelecida, né? Então, muitas vezes, ele foi gravar a aula de casa, com criança, com cachorro, ele não estava preparado num estúdio bonitinho, organizado, com equipamentos, não, foi tudo muito de repente. Então, assim, eu queria, assim, ressaltar o trabalho que todos os colegas tiveram, né, para poder fazer isso acontecer e para que vocês, alunos, conseguissem continuar tendo aula, continuar tendo apoio, assistência, conversas, enfim. Tivemos erros no meio do caminho? Com certeza, mas tivemos muito acerto e muita dedicação, né? Então, parabéns a todos os professores, a todos os colegas que fizeram isso acontecer. Isso, transliteracias. O nome é esquisito, mas a ideia é interessante. Transliteracias são todas as alfabetizações necessárias nesse novo século XXI que a gente está aí desbravando, né? Então não adianta mais só eu saber ler, escrever e fazer conta. Eu tenho que saber lidar com as mídias sociais e digitais, eu tenho que saber lidar com esse mundo cheio de dados, eu tenho que saber lidar com fake news e tudo isso misturado na perspectiva de que eu posso ser usuário, mas também produtor de conteúdo, né? Então isso tem tudo a ver com a modalidade de ensino à distância, mas não necessariamente só com o ensino à distância. Na verdade, o estudo que eu faço aqui é sobre as novas formas de se aprender, misturando todas essas mídias e tecnologias, né? É uma área que mistura comunicação, educação e tecnologias digitais, e com a qual eu venho trabalhando aí nesses últimos 20 anos no mercado de trabalho. Eu estou de licença da FAM por esse semestre e gravei esse vídeo aqui de Lille. É uma cidade do norte da França e eu vim para cá para fazer minha pesquisa de doutorado na Université de Lille, aqui pertinho. E também fui pega pela pandemia, né? Então consegui fazer tudo que eu precisava digitalmente, tive que reelaborar todos os meus processos de trabalho, mas as coisas caminharam. Não era exatamente como eu planejei, mas as coisas estão dando certo, né? E vou voltar com bastante experiência, tanto da tese quanto experiências pessoais, porque tudo que a gente passa na vida a gente vai colocando no nosso livro de histórias para contar, né? Então, espero ver vocês em agosto. Espero que vocês estejam bem, se cuidem, se preservem, que tudo isso vai passar e em breve a gente tá junto, tá bom? Um beijo para todo mundo.